dando continuidade, depois que a gente ficou animada com essa publicação da vacina para a influenza, apresentando esse efeito protetor, e aí tendo começado, de fato, a vacinação para gestantes e puérperas, a gente quis saber se, de fato, a vacina para a Covid também poderia apresentar esse mesmo efeito para gestantes e puérperas. Então, a gente publicou o segundo artigo também sobre vacinação, foi publicado agora no dia 10 de maio, também falando sobre a vacina da Covid com proteção para gestantes e puérperas hospitalizadas por formas graves da Covid-19. Então, da mesma forma, a pandemia da Covid-19 foi catastrófica para gestantes e puérperas. Quando a vacinação para a Covid-19 começou e os primeiros estudos começaram a ser feitos, sempre como acontece, a população obstétrica, então, foi excluída. A gente tem sempre questões éticas um pouco controversas em relação à inclusão de gestantes em ensaios clínicos randomizados. Eu preciso fazer métodos e desenhos de estudos específicos para essa população. E a grande questão que fica é, ao excluir gestantes e puérperas de ensaios clínicos para avaliar medidas terapêuticas que possam ser eficazes e que sejam divisor de águas para questões de pandemia, o quanto a gente está privando elas dessa oportunidade de receber um tratamento adequado. Então, a gente tinha muito pouca informação a respeito de segurança e eficácia da vacina da Covid-19 para esse tipo de população, o que contribuiu muito para a baixa adesão da vacinação para esse grupo, para essa população. Muita gente tinha medo, apesar de algumas dessas vacinas, como a Coronavac, serem de vírus inativados, muito semelhantes à que é o mesmo tipo de vacina para influenza e para DTPA, que a gente indica sem peso na consciência de que, de fato, a gente está fazendo uma medida eficaz para elas. Então, conforme o tempo foi passando e que foi piorando ainda mais a mortalidade desse grupo, passou-se a repensar a aplicação, principalmente dessas vacinas com tipos que já eram utilizados durante a gestação. Então, a maioria dos guidelines nacionais e internacionais passou a recomendar a vacinação para gestantes e puérperas frente a essa alta taxa de mortalidade. E essa decisão por liberar a vacina foi feita baseada nos primeiros relatos de caso e também de estudos observacionais, mostrando que não havia aumento de desfechos adversos obstétricos e neonatais para os pacientes que receberam a vacina da Covid, principalmente pensando naquelas mulheres que foram randomizadas para os estudos de ensaio clínicos randomizados da vacina para a Covid e que se tornaram grávidas ao longo da avaliação do estudo. E também na comparação com a segurança da vacina do H1N1 e da DTPA. Então, pensando nisso, o desenho do estudo foi muito semelhante ao que eu já apresentei para vocês da vacina da influenza, a gente só mudou o tipo da vacina. Então, a gente também pegou gestantes e puérperas hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave pelo SARS-CoV-2, que receberam ou não a vacina da Covid e foram avaliadas em relação ao efeito protetor dessa vacina, em relação à taxa de mortalidade, como objetivo geral, e como objetivo específico, avaliar se esse efeito protetor também se estendia para as taxas de intubação e admissão em UTI, e também avaliar o número necessário para tratar e custos relacionados à vacina da Covid e à internação em UTI. Também foi uma coorte retrospectiva. No período, a gente fez a coleta de 2 de maio a 27 de 11 de 2021. A gente finalizou aqui, só mais por um tempo, para a gente poder fazer análise estatística, escrever e submeter para a publicação. Os dados também foram coletados na base do CIMEP-GRIPE. Então, gestantes e puérperas hospitalizadas, que não tinham infecção concomitante pelo vírus da influenza, que foram submetidas ou não à vacinação para a Covid. E aqui a gente considerou 2 doses, porque o que estava liberado para gestantes era a vacina Coronavac, e precisa ser 2 doses para a gente considerar como esquema completo vacinal. E elas foram, então, e a vacina também administrada antes do início dos sintomas, e que foram avaliadas nos desfechos: admissão em UTI, necessidade de intubação e de óbito. Os critérios de inclusão foram praticamente os mesmos em relação à vacina da influenza, então eu vou passar porque são iguais. E aí também só pontuando que a vacina da Covid tinha que ter sido administrada antes do início dos sintomas para a Covid. Também não foram determinados os critérios de exclusão por tratar-se de um estudo retrospectivo. A amostra
final também foi calculada por conveniência. Em relação ao desfecho, então, as pacientes foram divididas em grupo vacinado, quem recebeu a vacina 2 doses antes dos sintomas, e o não vacinado é quem não recebeu nenhuma dose. Elas também foram comparadas pelas mesmas variáveis sociodemográficas e clínicas. A análise de custos, a gente também utilizou as informações do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde. As 2 doses de Covid-19, pensando então na Coronavac, custam R$ 116,40 e a diária de UTI manteve-se em R$ 1.600. A análise descritiva foi a mesma, então vou passar mais rápido aqui. Também as variáveis categóricas e contínuas foram comparadas pelos mesmos testes. A gente também fez o controle das variáveis de confusão pelo score de propensão, e aqui foram incluídas idade e cardiopatia. Também calculamos o MNT com significância de 0,05%. Em relação ao número final das pacientes avaliadas, no período proposto foram mais de 750 mil notificações, e aplicando, então, os critérios de inclusão, a nossa amostra final ficou com 2.284 casos para análise estatística, e dessas pacientes, 2.084 no grupo não vacinado e apenas 200 no grupo vacinado. Em relação às variáveis sociodemográficas, houve, assim como para a vacina da influenza, diferença em relação à idade, com as pacientes sendo um pouquinho mais velhas no grupo vacinado, quando comparado ao não vacinado. Dessa vez, não tivemos diferença em relação à etnia autodeclarada. E em relação a comorbidades, aqui o que teve diferença significativa entre os grupos foi a cardiopatia, que também foi mais frequente no grupo vacinado, e a imunossupressão, também mais frequente no grupo vacinado, quando comparado ao não vacinado. E em relação a anos de estudo e área de residência, a gente não teve significância em estatística entre os grupos na comparação. Em relação aos sintomas para COVID, a gente teve diferença em relação agora à febre, que foi mais frequente no grupo não vacinado e, consequentemente, com uma chance menor de ocorrência nos vacinados em relação ao não vacinado. Dispneia, desconforto respiratório e dessaturação, e até mesmo qualquer sintoma respiratório, teve uma chance menor de ocorrência no grupo vacinado quando a gente compara com o grupo não vacinado. E ter qualquer sintoma também foi menos frequente no vacinado em relação ao vacinado. E, da mesma forma, em relação aos desfechos principais, então, admissão em UTI, intubação e cura ou óbito, as 3 variáveis tiveram diferença entre os grupos, uma chance menor de ocorrência entre o grupo vacinado quando a gente compara com o não vacinado. E fazendo o controle das variáveis de confusão pelo score de propensão, a gente manteve a significância estatística entre os grupos, de novo, com uma chance menor de ocorrência no grupo vacinado quando a gente compara com o grupo não vacinado. No cálculo do número necessário para tratar, então aqui a gente precisa vacinar apenas 7 gestantes para evitar uma admissão no UTI, vacinar 7 gestantes para COVID para evitar uma intubação e vacinar 9 gestantes para evitar um óbito. Então aqui a proporção ficou até menor em relação ao que a gente tinha para a vacina da COVID. E fazendo uma avaliação de custo, então, o tempo médio de internação agora em UTI para aquelas que não receberam a vacina da COVID foi em torno de 13 dias. Então, se eu precisar vacinar 7 gestantes para COVID, eu vou ter um gasto em torno aí de R$ 814 e 13 dias de internação vão me custar mais de R$ 20.000. Então, mostrando de fato que vacinar gestante é uma medida de saúde pública eficaz. Então, para o trabalho. Então, de fato, a gente mostrou que as gestantes vacinadas para COVID, antes do início dos sintomas, quando comparado àquelas que não receberam a vacina, tiveram uma redução de 46% na chance de admissão em UTI, de 81% na chance de óbito, de intubação, e de 80% na chance de óbito. De novo, aqui a gente pode mostrar o possível efeito protetor da vacina da COVID para essa população. Também medida de saúde pública,
até um pouco tempo antes da gente submeter ao artigo para publicação, em 29 de março, apenas 40% das gestantes e puérperas haviam recebido o esquema completo para vacina para Covid. E, mais uma vez, esse também foi o primeiro estudo que avaliou essa questão de mortalidade e admissão em UTI em relação a gestantes e puérperas. A maioria dos trabalhos que tem ainda está com foco em achar se tem ou não efeito adverso, gestacional ou mesmo perinatal, ainda são pouco, não tem quase nada de estudo em relação à mortalidade de gestantes que não recebem vacina. E como eu falei com vocês, sempre ensaio clínico randomizado em gestantes é mais controverso. Então, talvez a gente precise olhar com mais carinho para esses estudos observacionais e mostrar que, de fato, a gente pode trazer alguma informação de valia para poder mudar a nossa rotina e o nosso cuidado com essas gestantes. As limitações desse estudo também são muito parecidas com as da vacina para a Covid. Então, por ser observacional, a gente determina a associação e não causalidade. Eu controlei os fatores de confusão pelo propensity score. A notificação vai depender da qualidade do preenchimento do dado e eu avaliei apenas casos graves. Não sei ainda se a gente pode inferir essa mesma associação para os casos moderados ou para os casos leves. Obrigada.